Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula do curso sobre o livro Iota Unum, do Ramon Amério, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX, particularmente depois do Concílio Vaticano II, né? Aula 14 já, então nós já vimos ultimamente, nas últimas aulas, já estamos no miolo do livro, onde ele dedica, então, em cada capítulo um tema, né? Um aspecto na vida da Igreja que mudou depois do concílio, então ele vai analisando as causas, não causa no sentido de quem fez, né? Se tinha alguma influência externa, não, mas causas que poderia chamar de causas formais, né? Quer dizer, está na raiz do pensamento, da mentalidade que mudou. Na última aula, aula 13, nós tratamos do capítulo 12, e nessa aula nós vamos pegar o finalzinho do capítulo 12 e cobrir o capítulo 13 do livro. É interessante porque esses dois capítulos, o 12 e o 13, eles funcionam meio em conjunto, né? Porque eles tratam do aspecto da educação, do ensino católico, da Igreja enquanto uma instituição que tem uma ação educativa. Então, os capítulos 12 e 13 tratam disso. E por que essa diferença que ele fez? Nós temos que lembrar uma coisa que nós falamos no início da aula passada. Já faz algum tempo, mas precisamos lembrar que o Ramon Amério nos lembra que a Igreja ela tem 3 modos de ação educativa no mundo. Ela age de 3 maneiras, educando, né, os fiéis. 2 maneiras indiretas. Quais são as 2 maneiras indiretas? É a Igreja quando faz parceria com os estados na escola pública e com essa parceria, isso antes do concílio, né? Existiam algumas parcerias com os estados católicos, onde a Igreja como que supervisionava ou acompanhava ou colaborava nas escolas públicas. Seria uma maneira indireta da ação educativa da Igreja. Uma outra maneira indireta também, que são as escolas propriamente católicas, as escolas confessionais, que existiam em muito mais quantidade antes do concílio também. E por que ele diz que a ação educativa é indireta? Porque é uma escola católica onde as pessoas aprendem matemática, português, física, então religião também, mas não só. Então é uma atuação indireta porque, apesar de ser uma escola católica, ela está ensinando temas comuns, né? Temas civis, digamos assim. Então, a aula passada, nós abordamos justamente esses 2 modos de ensino, ou de ação educativa da Igreja, que é o foco do capítulo 12. Ele deixa para o capítulo 13 o 3º modo de atuação educativa da Igreja, que é o modo direto, que é a Igreja, enquanto aquela que ensina aos fiéis o catecismo, a fé. Esse é um modo de atuação educativo direto da Igreja, através do ensino da fé, né? O catecismo ou a catequese. Então, o capítulo 13 é dedicado à catequese, a mudança que ocorreu depois do concílio com a catequese. Né? E os 2 capítulos são tão interligados, nós vamos começar com o último tópico do capítulo anterior, que eu deixei propositalmente para essa aula, porque faz uma espécie de gancho entre um capítulo e outro, que é o quê? Nós chegamos a mencionar na aula passada, mas vamos começar desse ponto, que foi o desaparecimento da ideia de autoridade no ensino. Né? Porque vamos lembrar, nós terminamos a outra aula falando isso, né? Que a nova filosofia do ensino das escolas mesmo, normais, nas escolas públicas, é que a verdade estaria dentro de cada indivíduo. Que o aluno já traria consigo, quando ele chega na escola, uma verdade ali dentro. E o papel do professor não é tanto de ensinar uma verdade que está acima dele mesmo, mas de extrair de dentro do aluno uma verdade que já está lá. Esse é o princípio filosófico falso que invadiu as escolas. Né? Então, veja, se a verdade está dentro do aluno, e só tem que ser... Então, o professor é só um facilitador, né? Que vai ajudar a extrair aquela verdade de dentro do aluno. Se é assim, a verdade não está acima
nem do aluno, nem do professor. Está dentro, né? Não está acima. Então, daí a você negar uma autoridade é só um passo. Se não existe uma verdade superior, não vai existir ninguém que conheça essa verdade e que tenha uma certa autoridade sobre aquele que está sendo ensinado. Isso no campo da educação mundana, dos ensinos de história, de física, de matemática, do que quer que seja. E aí começa a aparecer aquele ataque à escola autoritária. A escola não pode ser autoritária. Por quê? Se nessa nova pedagogia, se o aluno educa a si mesmo, né, não tem nenhuma autoridade a quem ele possa se sujeitar, a não ser a si mesmo, porque a verdade já está dentro dele. Né? Então, veja, mesmo no ensino de coisas naturais, matemática, física, né? Imagina, essas verdades naturais, elas estão acima do aluno e do mestre, e do professor. Né? A verdade é essa. Essas verdades não estão dentro nem do aluno, nem do mestre. Estão acima deles. Se isso é verdade em relação às coisas naturais, imagine em relação às coisas sobrenaturais. Quando nós fizemos o salto, então, agora, para esse capítulo, né? Saindo do ensino das coisas naturais para o ensino da fé, que é sobrenatural, bom, aí ainda mais, está ainda muito acima do mestre e do aluno, não pode estar dentro. Deus é transcendente, ele está acima, inclusive acima do que a nossa razão natural pode alcançar por si só. Razão que pode alcançar as coisas naturais, os ensinos de matemática, física, história, a razão natural consegue alcançar. Imagina então a fé, que está além da razão. Então a gente vê aí uma incompatibilidade entre o ensino da fé e a chamada autoeducação. Uma incompatibilidade entre a catequese, que é o ensino da fé, e a ideia de que o pupilo, o aluno, educa a si mesmo. Isso é incompatível. O que acontece? Se você despreza a verdade como autoridade, se na catequese isso é desprezado, ela deixa de ser um processo onde o aluno se apropria da verdade e passa a ser um processo de busca da verdade, onde o aluno e o professor estão juntos buscando a verdade, em estado de igualdade absoluta, com qualquer outro ensinamento. Quer dizer, a busca da fé é a busca de um conhecimento, assim como é a busca de um conhecimento físico ou químico. Então a gente começa a ver aí o problema. E aí, ainda naquele último tópico do capítulo 12, que é o tópico 130, o Romano Amério, seguindo o método do livro, não esqueçamos nunca, né, qual é o método dele. Ele se apoia sempre em discursos dos papas, em documentos do concílio, ou discursos de bispos, ou de publicações do Jornal Oficial do Vaticano, do Observatório Romano. Então, seguindo esse método, para ilustrar essa questão do desprezo pela autoridade no ensino, ele vai citar um discurso de Paulo VI, um discurso que tem um trecho bem problemático, no 12º Congresso Nacional da União Católica Italiana de Professores de Ensino Médio, em dezembro de 1971, já então há 54 anos. E o trecho que ele traz então para nós, esse discurso do Papa Paulo VI, é o seguinte, abre aspas, diz então Paulo VI, é preciso abandonar os métodos excessivamente autoritários ao apresentar os conteúdos doutrinais, assumindo uma postura mais humilde e fraterna de busca da verdade. Ensinar significa estar aberto ao diálogo com os alunos, respeitosos de sua personalidade. Vamos olhar com mais calma, mas eu não sei se vocês já pegaram, assim, só nessa leitura rápida, vários aspectos que demonstram já uma aceitação dessa nova filosofia, dessa nova pedagogia. Então, alguns pontos que, então, ele como estudioso e analisador dos discursos dos papas e de outros discursos, ele vai analisando. Então, veja o que o Papa Paulo VI ele diz, que é preciso abandonar os métodos excessivamente autoritários, assumindo uma postura mais humilde. Então, o Papa está fazendo uma contraposição entre autoridade e humildade. Quer
dizer, eu tenho que abandonar os métodos autoritários assumindo uma postura humilde. Quer dizer, é como se o contrário de humildade fosse autoridade. Mas não é isso. O antônimo de humildade não é autoridade. O antônimo de humildade é soberba, é orgulho. Mas veja, isso passa desapercebido quando você ouve, né? Não, poxa, temos que abandonar essa postura autoritária e sermos mais humildes. Que contraposição é essa? Não existe essa contraposição. É um pouco sutil, né? Acho que era mais difícil, talvez, pegar essas coisas em papas como Paulo VI, né? João Paulo II, do que mais recentemente, é mais fácil, né? Mas ele pega, não pode. Né? O que é isso? Postura mais humilde? O Papa está associando autoridade com soberba. Não, a soberba pode estar presente em quem ensina? Pode. Né? Quem está ensinando alguma coisa pode se encher desse sentimento de soberba? Claro que pode. Mas a soberba também não pode estar presente na busca da verdade? Porque o Papa fala assim, né? É preciso abandonar os métodos excessivamente autoritários, assumindo uma postura mais humilde e fraterna de busca da verdade. Então vai ser uma investigação. Vamos fazer juntos aqui a investigação. Eu não posso só fazer essa busca da verdade e também ser atacado pela soberba? Posso. Então não é o fato de quem ensina a ter autoridade que necessariamente o faz com que ele seja soberbo. Romano Mério vê aqui nessa pequeno trecho do discurso do Papa uma confusão, então, entre o que é o contrário da humildade, que não é autoridade, é soberba, e uma confusão entre ensino e investigação. Entre a cátedra, né, a cadeira onde senta o mestre, e a disputa entre iguais, né, até que a gente descubra juntos a verdade. Mas é isso, na verdade, que o Papa está falando. Ele fala, então, que ensinar significa estar aberto ao diálogo com os alunos. E aí ele fecha o capítulo 12 ainda com uma carta, com outro exemplo. Agora uma carta da Secretaria de Estado do Vaticano ao Congresso das Escolas, em Estrasburgo, onde ele pega do Observatório Romano, que é o Jornal do Vaticano, já em maio de 75. Abre aspas. A Secretaria de Estado do Vaticano. Os mestres, sem se eximir de suas graves responsabilidades, converteram-se em conselheiros, em orientadores e, por que não, em amigos. Os alunos, sem rejeitar sistematicamente a ordem e a organização, converteram-se em corresponsáveis, em cooperadores e, em certo sentido, coeducadores. Então, da própria Secretaria de Estado vem essa declaração, né? Quer dizer, mestres viram conselheiros, orientadores e amigos, e os alunos, corresponsáveis, cooperadores e, em certo sentido, né, coeducadores, educadores de si mesmo. Né? Então, esse foi um problema grave, isso na pedagogia geral, né, de maneira geral, que vai se refletir, então, quando essa postura é assumida no ensino da fé. Imagina os efeitos disso, então, quando propõe-se uma mudança de método na maneira de ensinar a fé. Uma mudança de método na catequese. Então, acompanhando aqui o capítulo agora, capítulo 13, ele vai, então, nos mostrar, baseado em documentos, declarações de bispos e tudo mais, as propostas de mudança de método, como o método foi mudando, quer dizer, a forma de ensinar a fé foi mudando, e ao mudar a forma, como o conteúdo da fé também acabou sendo mudado no ensino. Então, muda-se o método, mas o método não muda sozinho. Quando você muda a forma como você ensina, acaba se mudando também o conteúdo do que é ensinado ali. Então, vamos lá. Ele começa com um exemplo, um congresso sobre ensino religioso que aconteceu na cidade de Assis, já em 1969. Nesse congresso, os congressistas, né, padres, naturalmente, bispos, preconizaram o abandono de todo o conteúdo dogmático no ensino religioso e a substituição do ensino da religião católica pelo ensino da história das religiões. Então, em vez de ensinar a religião católica, não. Vamos ensinar
a história de todas as religiões, inclusive a católica, porque eles consideravam que em um país democrático seria injusto o privilégio da igreja, no ensino religioso, falar só da religião católica. Isso para dar um exemplo. Em 69. Desde 1965, no término do concílio, até meados da década de 70, foi um período de efervescência de ideias novas, né, inclusive na catequese. E acontece, então, que o Papa Paulo VI, depois do concílio, começou a cada 2 anos, mais ou menos, a prática dos sínodos dos bispos, né? Talvez alguém pense que essa ideia de igreja sinodal seja algo recente, né? Não, logo depois do concílio já começaram os sínodos. E como era um assunto que estava ali fervendo, né, no pós-concílio, em 1977 houve então um sínodo de bispos sobre a catequese. Acolher dos bispos então do mundo, o Papa queria ouvir os bispos sobre propostas de mudança, considerando, né, o concílio e tudo mais. Isso foi em 77, e o Romano Amério, então, ele traz para nós uma coleção de intervenções, declarações de bispos nesse sínodo dos bispos, que teve, então, lá em Roma, né, ainda no pontificado de Paulo VI. Então, vamos ver aqui algumas propostas, já em 77. Ele cita uma do bispo de Saragoza, o Dom Elias Álvares, que diz que a catequese, abre aspas, a catequese deve promover a criatividade dos alunos, o diálogo, a participação ativa, sem esquecer que é a ação da igreja. Romano Amério comenta, quer dizer que a catequese tem que promover a criatividade. E ele diz assim, a criatividade é um absurdo metafísico e moral. O que ele quer dizer com isso? O que é um absurdo metafísico? É algo que vai contra a essência do ser das coisas. Por que ele pode dizer que a criatividade é um absurdo metafísico, né? É porque, na realidade, o homem, o ser humano, ele não pode criar nada realmente, né? O único criador, o único que tem capacidade de criar é Deus. Então, você dizer que você, na catequese, tem que estimular a criatividade, não, isso é um absurdo. O propósito não é esse. Nós não somos criadores para estimular em nós a criatividade. E é também um absurdo moral, diz Romano Amério. Porque, na realidade, o que se chama de criatividade é uma liberdade para que cada um pense o que quer. E aí não tem lei, não tem regra. Quer dizer, criatividade mesmo não existe, né? Porque nós não somos capazes de criar propriamente nada. Mas quando você diz que está incentivando a criatividade, o que está incentivando o quê? É o absurdo moral de que você pode criar, entre aspas, né? Ou inventar, ou tirar da sua cabeça o que é o certo e o que é o errado. Então, isso é um absurdo. Isso não pode ser a finalidade da catequese, você desenvolver a criatividade no aluno. Padre Joseph Hardy, outra declaração no mesmo sínodo sobre a catequese, abre aspas. Esse aqui é um exemplo do que um padre falou, mas isso influenciou demais a catequese no pós-concílio. O que diz esse padre Hardy? Abre aspas. A catequese deve conduzir à experiência de Cristo. A catequese deve conduzir com que o aluno, a criança, o jovem, tenha uma experiência de Cristo. Opa! Romano Amério vai dizer, não. A catequese em si mesma, formalmente, ela é um conhecimento e não uma experiência. Ela pode estar ordenada à experiência. A experiência ela entra mais no campo da mística, né? da oração. Não, a catequese não é você fazer com que o aluno tenha uma experiência de Cristo. A catequese é a transmissão de um conhecimento da fé, da doutrina católica. Isso é importante. Porque se você começa a entender... Veja, por enquanto não estão falando de conteúdo da catequese, não. Estão falando só do método. Se você começa a entender que o método não é que as crianças ou jovens, os catequizandos, recebam um conhecimento sobre a fé, mas que eles tenham uma experiência com Jesus na catequese, a experiência não precisa de doutrina, né? Você entra no terreno do sentimento e não do entendimento do que é a fé. Isso é um problema gravíssimo. E ele pega isso dessa proposta desse padre. Isso depois
vai se transformar em livros de catecismo, né, que vão surgir imbuídos desse espírito. Tá? Outra intervenção bem próxima dessa do padre Hardy, agora de um cardeal Pironio, deve ser assim que pronuncia. Abre aspas. A catequese desencadeia-se da experiência, de novo, ó. A catequese desencadeia-se da experiência profunda de Deus na humanidade cristã e é uma assimilação mais profunda do amor e da fé. É difícil, às vezes, o que esse cara querendo dizer, né? Palavras. Mas vamos lá. O nosso autor ele vai puxar o fio aí e entender. Primeiro ele fala assim, nessa frase tem ressonâncias da teologia modernista, né? Quando você fala que a catequese ela surge da experiência que a humanidade tem de Deus, isso é teologia modernista pura. São Pio X já denuncia isso lá na Pascendi, né? Para o teólogo modernista, a fé não foi revelada de fora, né? De alguém que está fora de nós, Deus para nós, não. A comunidade cristã, experimentando a vivência em comunidade, a vivência com os apóstolos, ela foi então descobrindo de dentro de si mesma o que é a fé. Isso é modernismo teológico. Tá? Então, isso está sendo proposto por esse cardeal, dizendo que a catequese ela se desencadeia de uma experiência profunda de Deus na humanidade cristã, na comunidade cristã. Não, a catequese é doutrina, diz Romano Amério. Ela não nasce da experiência existencial dos que creem, não. Por quê? Porque na catequese existem conteúdos sobrenaturais que nenhuma experiência humana mostraria. A fé é sobrenatural. Assim, por mais experiência que você tenha, você não vai produzir a doutrina de que, por exemplo, Deus é uno e trino. Não tem experiência humana que te revele isso. Tem que ser uma revelação que venha de fora, de cima. Mas se você diz que a catequese vem dessa experiência profunda, você vê, por enquanto é só um método. Só que percebe que com esse método eles vão ter que acabar mudando o conteúdo. Porque se a catequese vem só da experiência humana, de onde você vai pegar na experiência humana que Deus é uno e trino, por exemplo? Ou que Nosso Senhor nasceu no nascimento virginal de Nossa Senhora. Qual é a experiência da comunidade cristã vai conseguir te dizer isso? Ou que Nosso Senhor ressuscitou. Então, se você muda o método, daqui a pouco você vai mudar o conteúdo também. E o conteúdo vai vir daqui a pouco, a mudança. Um bispo do Quênia, ele não diz o nome desse bispo, abre aspas, tudo intervenções no sínodo ainda, tá? De 77. A catequese deve comprometer-se em denunciar as injustiças sociais e defender as iniciativas de libertação social dos pobres. Tudo bem. A palavra de vida eterna, a doutrina católica, reduzida a uma compreensão econômica e social, né? Padre Pedro Arrupe, que na época era superior dos jesuítas, também estava lá no Sínodo dos Bispos de 77. E disse que a catequese não pode conter, abre aspas, definições completas, estreitas, ortodoxas, porque poderiam levar a uma forma aristocrática e involutiva. É aquela história, você não pode impor nada, né? Você não pode ter uma autoridade falando. Um bispo do Equador, para fechar as citações desse sínodo, abre aspas, a catequese consiste não tanto naquilo que se escuta, quanto naquilo que se vê em quem a dá, em quem dá a catequese. Então, para esse bispo do Equador, que o Romano Amério também não identifica, não diz quem é, certamente ele pegou isso das atas ou do próprio Observatório Romano, né, mas não colocou para a gente quem é esse bispo do Equador. Mas, segundo esse bispo, catequese não é tanto aquilo que você escuta, mas aquilo que você vê naquela pessoa que está te falando. O que está acontecendo aqui? A catequese, ela traz uma verdade de fé, certo? E a verdade é uma coisa que você percebe com a inteligência, com o intelecto. Não, aqui não é isso. Já que não é o que você escuta, né? É mais o que você vê na pessoa. Ele está rebaixando a catequese, né?
ou melhor, rebaixando a verdade que poderia ser captada pelo intelecto, rebaixando essa verdade a uma experiência vital, né? Não vinculada à virtude da verdade, mas à virtude de quem prega. Quer dizer, se a pessoa que está me dizendo aquela verdade da fé é uma pessoa que tem um bom exemplo de vida, né? Participa lá da comunidade, é uma pessoa moralmente correta, então você vai dar valor. Se não é, se é uma pessoa que não vive muito bem aquilo que está ensinando, então aquele ensinamento perde valor. Quer dizer, se o que vale é o que eu vejo na pessoa que ensina, eu tiro o foco da verdade que eu deveria ouvir e olho em quem está falando. Não, ele não cumpre aquilo que ele está dizendo. Então, aquilo que ele falou não é verdade. Chega-se aí. Se você realmente acredita que a catequese consiste não tanto naquilo que se escuta, mas naquilo que você vê em quem está dando a catequese. Então, veja a quantidade de intervenções. Isso foi em 77. E qual é a prática dos sínodos? Né? Os primeiros sínodos, logo depois do Concílio Vaticano II. Depois dos sínodos, o Papa ele recebe todos esses resultados, né, esses relatórios dos sínodos. Ele não está vinculado a aceitar tudo aquilo, mas a partir daquilo que foi colocado nos relatórios, nas intervenções dos bispos, o Papa, então, ele promulga, aí sim, um documento dele chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal, que é a exortação feita depois do sínodo, né? Acontece que esse sínodo foi já no final de 77, outubro ali, se não me engano, e não houve tempo do Paulo VI fazer a exortação apostólica pós-sinodal sobre catequese, porque ele morreu em 78, logo assim, um pouquinho depois do meio do ano ali, acho que foi setembro, agosto ou setembro. Porque o João Paulo II já foi eleito em outubro, né, 78. Então, Paulo VI não consolidou o trabalho do sínodo sobre a catequese. João Paulo I também não teve tempo, 33 dias pontificado. Isso foi a missão que ficou para João Paulo II. Depois a gente vai dar uma olhada na exortação apostólica pós-sinodal, publicada por João Paulo II. Mas guardemos então depois para ver como é que João Paulo II se posicionou em relação a isso. Aqui o que ele quis nos mostrar foi o que estava na cabeça desses bispos, padres e cardeais, já em 1977, sobre a mudança de método na catequese. Ele vai pegar outro exemplo, agora de um cardeal considerado conservador. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar no cardeal Benelli. Cardeal Benelli, que foi subsecretário de Estado na época de Paulo VI e depois elevado a arcebispo de Florença e cardeal. O Romano Mério pega um trecho de um discurso do cardeal Benelli falando para professores de religião em 1981. Um congresso de professores de religião. E o que dizia o cardeal Benelli? Como eu falei, era considerado um conservador, tá? Não era considerado um cardeal progressista, não. Nesse discurso, ele preconiza que a escola de religião, abre aspas para o cardeal Benelli, a escola de religião, que ensina a religião, deve favorecer o confronto objetivo com outras visões de vida que é necessário conhecer, valorizar e, eventualmente, integrar. Vai dizer o Romano Mério. Então, o cardeal ele não vê no mundo intelectual e religioso nenhum erro a rejeitar, apenas coisas a integrar. Né? Também diz, abre aspas, a única maneira de ensinar a religião católica é fazer uma proposta de vida. Mais uma vez. Então, não é mais uma proposta de verdades nas quais você deve crer. Não. É uma proposta de vida. Certo? E, enfim, o cardeal diz que o próprio aluno é que tem que garantir a validade do que está sendo, então, ensinado, porque já terá feito a experiência. Quer dizer, você vê aquela mentalidade da experiência. Não, tem que experimentar, tem que experimentar.
né? Você só dizer, só ouvir, só falar uma verdade é autoritário, é seco, é duro, é rígido. Não, você tem que levar as pessoas a experimentarem. Porque aí sim, experimentando, aí eles vão validar. Aquilo que ele está falando é verdade, porque eu consigo experimentar. Isso é uma distorção no método. Decorrência dessa distorção no método, né? Se a catequese é uma experiência, é uma ação vital da vida, para que memorizar as verdades da fé? Então vem aí o ataque à memorização na catequese. Veja, o costume antigo, desde os primórdios da igreja, e aí você procurar os catecismos, catecismo do Concílio de Trento, catecismo de São Pio X, ele cita outros catecismos que a gente nem tem muito acesso hoje. Ele fala no catecismo de São Roberto Bellarmino, no catecismo de São Pedro Canísio. São catecismos que apresentam fórmulas de fé escritas de maneira que facilitem a memorização. Se pegar os catecismos recentes, depois do concílio, é difícil memorizar ali, porque não tem forma. Contam história, né? É um texto mais rebuscado, muitas idas e vindas, mais difícil de memorizar. Então, não, memorização é decoreba. Né? E decoreba é proibido. Você não pode decorar. Esquece a raiz latina, né? Decorar é saber de cor, decoração. Não, não pode. Então abandona-se aquele método clássico do catecismo que é feito sob a forma de perguntas e respostas. Por que os catecismos de São Pio X, né, por exemplo, é perguntas e respostas? Para facilitar a memorização. Né, para que você leia, a criança ou mesmo adulto possa memorizar aquelas formas, guardar no coração para utilizar, né, quando precisar. Mas isso é abandonado. Por quê? Porque agora a catequese é experiência. Não é mais o conhecimento de uma verdade. É experimentar ali alguma coisa. Então não tem que decorar nada, não tem que memorizar nada, é só sentir, é só viver. Essa foi, então, alguns sinais ou alguns aspectos da mudança de método na catequese pós-conciliar. Junto com a mudança de método, eu já tinha antecipado, ocorre a mudança de conteúdo. E aí, o que acontece depois do concílio é uma extensa publicação de catecismos. Certo? Catecismos locais. Nós poderíamos chamar assim, foi um escândalo de catecismos. Escândalo no sentido técnico da palavra, né? Como algo que é uma pedra de tropeço e te atrapalha, né? E que pode levar a perder a fé. Então, nós teremos aqui alguns exemplos de catecismos publicados por conferências episcopais nacionais, que ganharam, na época, grande notoriedade, onde você já encontra, como mudou o método, você já encontra ali distorções de conteúdo da fé. Então, veja, aquela mentalidade que nós vimos, por enquanto, só em declarações de bispos, de cardeais e de padres, no sínodo, por exemplo, isso entra, então, numa extensa coleção de catecismos oficiais, tá? Catecismos publicados por conferências episcopais nacionais. Um dos mais famosos, ou poderia dizer infames, é o chamado Catecismo Holandês. Publicado, pasmem, em 1966, um ano depois do concílio, parecia estar pronto lá, né? Publicaram esse catecismo. E duas coisas chamam a atenção. Primeiro é a temeridade, a ousadia nas inovações que esses homens fizeram no conteúdo desse catecismo. 5 exemplos, tá? Assim, não recomendo que queiram se aprofundar, mas se quiserem, ele foi publicado no Brasil, tá? Em 1969, pela Herder. Eu encontrei esse catecismo, não comprei, mas teria até uma justificativa, dever de Estado, de comprar um e deixar lá naquela parte que ninguém pode acessar.
ele saiu no Brasil com o nome A Fé para Adultos, Novo Catecismo, 1969, editora Herder. Só 5 pontos assim, que se encontram nesse catecismo. Esses pontos eu extraí, então, do próprio Romano Américo que nos diz, né? Ali nega-se a existência dos anjos. Em consequência, a existência do diabo é negada ali. Nega-se o sacerdócio sacramental. Rejeita-se a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Coloca-se em dúvida a união hipostática, que é a união das duas naturezas, divina e humana, na única pessoa do Verbo divino, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essas coisas são colocadas em xeque, em dúvida. Ou são passadas por cima ou são realmente negadas. Assim, surpreendeu, né? E foi uma febre. Como eu falei, 3 anos depois já estavam publicando isso no Brasil. E vários outros países publicaram as suas versões do catecismo holandês. Bom, a coisa, a partir daí, né, aqueles ainda católicos, né, reclamaram a Santa Sé e tudo mais. Na época ainda, Paulo VI. Na realidade, não, eu acho que só foi retirado de circulação em 1980, com João Paulo II. Agora, a Santa Sé submeteu esse catecismo, na época de Paulo VI ainda, a uma congregação extraordinária de cardeais, encontrou os erros, esses cardeais encontraram os erros, essas ambiguidades, essas omissões gravíssimas, certo? Bom, e aí? O que a Santa Sé fez? Recolheu e proibiu a publicação do catecismo? Não, mas fez uma exigência, uma condição. Vocês vão ter que colocar nas edições desse catecismo o decreto da Santa Sé com as correções indicadas. Você pode continuar vendendo, mas vai ter um trecho lá, né, no final, que ninguém vai ler. O que está errado nesse catecismo? Essa coisa. Quer dizer, não houve uma... Ele só foi retirado de circulação em 1980, como eu falei, 14 anos depois, só depois que João Paulo II chamou... O caso da Igreja da Holanda é gravíssimo, na década de 70, tá? Então, João Paulo II tem que chamar os bispos holandeses para fazer um sínodo extraordinário em Roma, na presença dele, em 1980, para tentar segurar a situação lá na Holanda. E depois daquele sínodo só, é que esse catecismo foi retirado de circulação, né? Parou de ser publicado, né? Mas as edições continuam presentes, você pode comprar pela internet hoje, né? Então, veja só. Então, isso foi outra coisa que chama atenção, né? Além da temeridade das declarações, a atitude, digamos, né? Uma condenação débil da Santa Sé, né? Tá, isso aqui está errado, anexa isso aí e publica assim mesmo. Como se você tivesse um produto, né, que pode levar à morte, certo? Sob certas condições. Então, em vez de tirar das prateleiras, não, coloca lá na embalagem, olha, se você usar assim, 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 você morre, tá? Você perde a fé, no caso do catecismo, né? Então, não use dessa maneira, use de outra forma, mas pode usar. Na prática, é isso que aconteceu, né? Mas por que isso? É uma reflexão que a gente pode fazer, né? A gente percebe nessa postura da Santa Sé uma preocupação muito grande, talvez seja a maior preocupação, de não sinalizar para o mundo em geral que havia uma divisão na hierarquia, né? Porque havia. Você tinha esses bispos holandeses fazendo isso, você tinha alguns bispos que reclamavam, né? Quer dizer, qual seria uma justificativa para uma ação dessa, né? Não queremos fomentar o escândalo da divisão. Se a Santa Sé entra agora aqui e proíbe né, desautoriza a hierarquia holandesa de publicar isso, não. Bom, veja, é como se fosse assim, isso é uma conclusão que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? A gente sabe que existia um movimento, e existe até hoje, mas depois do concílio, um impulso muito grande nessa tentativa de acabar com as divisões, por exemplo, com os protestantes, né? Então, imagina, como é que eu vou querer dizer que eu estou querendo acabar com as divisões com os protestantes se dentro da própria hierarquia eu estou
mostrando que nós estamos divididos, né? Então, parece que essa preocupação com essa unidade, a qualquer custo, ela prevalece à defesa da unidade da fé, né? Com essa postura em mente, é mais uma reflexão aqui, a gente entende um pouco melhor a postura violenta da Santa Sé, por exemplo, contrasta com essa postura em relação aos bispos holandeses, a postura violenta da Santa Sé de condenação a Dom Marcel Lefebvre, naquele mesmo período. Porque o que Dom Marcel Lefebvre estava mostrando ali com o seminário de Econe, é que realmente existia uma divisão na hierarquia. E isso era o terror, né, para os homens lá da Secretaria de Estado, do Vaticano. Isso não podia aparecer. Então, era aquele elemento de contradição, né? Não, tem que calar esse homem. A gente não pode mostrar para o mundo que nós estamos divididos. A gente entende um pouco melhor, né, quando a gente vê essa preocupação e essa coisa. Eu condeno, mas não condeno, sabe? Coloca ali um anexo dizendo o que está errado, mas não vamos dizer que a gente vai tirar isso de circulação porque isso seria autoritário, mostraria divisão, coisas desse tipo, né? Então, isso em relação ao catecismo holandês. Vamos sair da Holanda agora. Vamos para a França. Agora já na década de 70. As dioceses do oeste da França, na década de 70, lá na volta de 1976, adotaram um subsídio catequético de um padre chamado Léopold Charlot, que era o responsável pelo Centro Regional de Ensino Religioso da Diocese de Angers, sob a autoridade do bispo, né, daquela diocese. Esse subsídio, ele tinha o nome Deus está na hóstia? Que era a pergunta. O tema, a maneira em que se deve considerar hoje a Eucaristia como presença real. Seria isso, né? Deus está na hóstia? A maneira em que se deve considerar hoje a Eucaristia como presença real. Qual é o conteúdo essencial desse livro que foi adotado, como eu falei, como disse o Romano Amério, por todas as dioceses do oeste da França? Que em cada época da história há um modo diferente de entender a presença real. E o modo próprio da nossa época é entendê-la como uma presença não real, uma presença imaginativa, metafórica, como aquela presença onde a gente diz que Beethoven está presente numa de suas sonatas, ou quando você ouve uma sonata de Beethoven, Beethoven está presente em você porque você escuta uma sonata dele. Nesse sentido é que deveríamos entender a presença real na Eucaristia, esse tipo de presença, nesse subsídio catequético. Diz também nesse subsídio que a Eucaristia não foi instituída por Cristo na última ceia, mas pela comunidade cristã primitiva. Lembra da mudança do método? Não foi uma verdade que veio de fora de Deus. Foi a experiência da comunidade que fez surgir as verdades de fé. Cristo na última ceia não é a experiência da comunidade. Então eu digo que a Eucaristia ela foi instituída pela comunidade. Eles começaram a partilhar ali o pão e criaram aquela história da Eucaristia. E aí segue, né? Pão e vinho permanecem substancialmente pão e vinho. São apenas um sinal convencional da presença de Cristo em meio ao povo fiel. Então é absurdo que você consagre as espécies e conserve as espécies para adoração, porque elas foram feitas para aquele momento ali, né? Eu lembro, né, muitos anos, né, antes de, né, digamos, descobrir missa tradicional, né, quando participava ainda de paróquia normal, ter ido num encontro de liturgia de um padre, assim, considerado um liturgista reconhecido, e que mencionou que algumas paróquias estavam... alguém fez uma pergunta, para o que o senhor acha de algumas paróquias que estão colocando na porta da igreja, tipo um dispensório de hóstia? Se a pessoa chega para a missa, aí ela aperta o botãozinho e cai uma hóstia, né? Cada um que chega e vai comungar, aperta aquele botão e cai uma hóstia ali. E aí alguém vem e recolhe aquelas hóstias e consagra só aquelas hóstias para as pessoas que estarão ali presentes. Certo? Entenderam isso, não? Sim.
assim, essa ideia aqui. É um absurdo você conservar uma espécie eucarística depois da consagração no sacrário. Porque aquilo ali é um sinal da presença de Cristo em meio ao povo fiel. Então, você consagra exatamente a quantidade de hóstias para quem vai comungar naquele dia, para não ter que guardar. Certo? Eu lembro dessa pergunta que foi feita. Eu nunca vi isso, né? Assim, não sei se foi em algum lugar, não sei se é uma prática, acho que não é uma prática que vingou, né? Que foi à frente, mas eu lembro da resposta do padre. Ele falou assim, acho bastante interessante, realmente, afinal de contas, né? Para que ficar guardando tanto tempo? Você vai guardar no máximo aquelas partículas que vai levar para os doentes e tudo mais, mas não precisa. Essa ideia lá do Leopold Charlot, 76, com seus frutos no nosso dia a dia. Outra coisa do Charlot, ele aconselha as mães que permaneçam de pé com seus filhos diante do sacrário para inculcar-lhes que o sacramento não deve ser adorado. Que as mães façam isso com os filhos. Está nesse subsídio aí. Lembro de outras coisas, né? Poxa, a gente vê a origem dessas ideias e lembra de algumas coisas. Na minha época também de pastoral da juventude, meus amigos, lá final da década de 80, início da década de 90 do século passado, eu lembro que em algumas missas, alguns dos jovens que estavam há mais tempo, né, nesse movimento, me chamava a atenção que eles faziam questão de não se ajoelhar na consagração. Eu era bem novo na época, mas eu falei, poxa, o que será, né? Todo mundo, a maioria se ajoelha e eles de pé lá. É um reflexo, né, dessa perda de fé na presença real. Agora, veja, isso sendo ensinado num subsídio catequético. Nós estamos vendo aqui agora exemplo, né? Relembrar já de distorções do conteúdo da catequese na década de 70. Houve reações? Houve. Protestos de leigos, do clero. E aí os protestos chegaram ao bispo, o bispo de Angers, Dom Orchamp. Resposta do bispo. Ele diz assim, abre aspas, o bispo responsável pela fé de seu povo deve sinalizar os perigos de mutilação de uma fé que poderia se ater à perspectiva desse livreto. Devem-se convidar aqueles que o utilizam à crítica e ao aprofundamento, com vistas ao necessário esforço de renovação pastoral. Capacidade de falar e não dizer muita coisa, né? Mas assim, se você ler com bastante calma, é como se esse bispo estivesse chamando a atenção de quem reclamou. Saiu esse subsídio pastoral. Um sujeito que ele colocou lá, está sob a responsabilidade dele. Ele fala, não, eu como bispo responsável, eu tenho que sinalizar o perigo, vocês, de mutilação da fé, se vocês se ativerem à perspectiva desse livreto. Se vocês se mantiverem só na perspectiva desse livreto, vocês podem mutilar a sua fé. Não, vocês estão lendo errado esse livreto. Vocês não devem ler isso aqui, né, e se ater à perspectiva desse livreto. Não, vocês devem utilizá-lo de maneira crítica e aprofundar o que está sendo feito ali, certo? Para que ocorra uma renovação pastoral. Na realidade, ele manteve o padre, não mudou nada, não tirou de circulação e falou assim, não, realmente, se vocês ficarem só limitados ao que está nesse livro, vocês podem mutilar a sua fé. Mas não façam isso, façam uma crítica. Eu incentivo, que podem criticar. Mas o livro mesmo, ele não tira de circulação. Então nós começamos na Holanda, fomos para a França, e agora o Romano Amério nos leva para a Itália. Isso é para a gente ter uma ideia de como isso se espalhou. Mas é só a Europa. Catecismo holandês, 3 anos depois, estava aqui no Brasil. E como nós já comentamos aqui, o Romano Amério não se interessou muito em saber como as coisas andavam no Brasil, mas nós sabemos que muito do que a gente vive aqui é influência estrangeira, né? Então, em Roma, já em 1979, é publicado um Catecismo dos Jovens, que propõe uma aproximação da pesquisa bíblica católica, quer dizer, a pesquisa exegética, né, como se chama, propõe uma aproximação da pesquisa bíblica católica com a protestante.
que diz o seguinte, abre aspas, não é a realidade dos milagres que precede a fé, mas é a fé que persuade os crentes da realidade dos milagres. Entenderam aí? Não é que acontece um milagre e aí o milagre nos move a ter fé. Não. O que diz esse catecismo dos jovens é que você já tem a fé. E essa fé que você tem é que diz que aquilo que aconteceu foi um milagre. Porque se você não tem fé, aquilo não vai ser um milagre para você. A fé não é imutável, a igreja está perpetuamente na escuta e em busca. Isso em 79. Outro exemplo italiano, Conferência Episcopal Italiana, Catecismo das Crianças, 1976. Defende-se o ecumenismo como um reconhecimento dos valores contidos em qualquer crença religiosa. Quer dizer, esse Catecismo das Crianças orienta as crianças italianas ali a reconhecer valores em qualquer crença religiosa. A catequese, abre aspas, deve ajudar as crianças a colaborarem com todos os homens para que haja liberdade, justiça, paz, aquela história de sempre, né? Sem, todavia, deixar de reconhecer na fé e nos sacramentos a fonte de forças espirituais. Muito bem. Então, vejam, os exemplos são fartos, ele não se cansa de nos dar exemplos, ele vai citar um congresso de catequistas da Diocese de Roma, em 1981, já na época de João Paulo II, e com propostas do Congresso de Catequistas. O ensino religioso é necessário por uma exigência cultural, onde o conhecimento do mundo judaico-cristão é necessário para que se tenham os valores constitutivos da civilização moderna. Quer dizer, por que é importante ensinar religião? Porque a nossa cultura, nossa civilização é uma civilização judaico-cristã. Então, as crianças têm que saber por questões culturais. A catequese tem como finalidade mostrar aos jovens a gama das ideologias para torná-los capazes de realizar escolhas livres. Então, você não pode dizer onde está a verdade. Você tem que apresentar a gama de opções, porque cada um é adulto o suficiente para realizar escolhas livres. E outras coisas mais. Bom, vejam. Complicada a situação na década de 70, né? E início da década de 80. E agora a gente volta e pergunta onde estava João Paulo II, né? Porque Paulo VI morreu em 78, não concluiu a consolidação do símbolo da catequese, e João Paulo II fez isso um ano depois da sua eleição. Em outubro de 79, finalmente, ele publica a exortação apostólica Catequese Tradende, é o nome dela. E veja, existem pontos positivos na Catequese Tradende que alegraram os católicos tradicionais na época. Puxa, né? Parece que João Paulo II tem uma postura diferente de Paulo VI. A gente encontra na Catequese Tradende, nessa exortação pós-sinodal, vários pontos que reforçam o que é realmente a verdadeira catequese contra aquela pedagogia moderna. Então, João Paulo II, apesar de ter acesso àquelas declarações, relatórios do Sínodo dos Bispos, ele assim, não vai naquela linha. Então, para dar alguns exemplos aqui, vamos relembrar 4 pontos do novo método de catequese que nós vimos e ver o que está escrito na exortação de João Paulo II. Lembra que nós comentamos que nessa novo método a catequese é algo existencial, que promove uma experiência, né? Quer dizer, você deve conduzir o catecúmeno a uma experiência do divino, uma experiência de Cristo. Na Catequese Tradende, João Paulo II diz que a catequese tem caráter intelectual. Citação: a catequese é um ensino da doutrina cristã. A finalidade da catequese
é a de construir a fase de ensino e de ajuda à maturação do cristão que se esforça por melhor conhecer Jesus Cristo. Eu que frisei aqui as palavras, né? Ensino, conhecer, sim. Catequese é conhecimento, não é experiência. É João Paulo II que está dizendo. Em relação à ideia de que a fé deve se adaptar às culturas históricas particulares, João Paulo II vai dizer: deixaria de haver catequese se fosse o evangelho a ter que alterar-se no contato com as culturas. Aí não seria mais catequese. Boa. Como eu falei, isso animou os católicos de mentalidade tradicional. Aquela ideia, o Papa está querendo recuperar o que é realmente catequese. Lembra que o princípio de autoridade deveria ser repudiado? Não, é autoritário, não pode ter autoridade, né? Aquele método clássico de perguntas e respostas abandonado. Nada de memorização, diz João Paulo II na Catequese Tradendo. Certa memorização das palavras de Jesus, de passagens bíblicas importantes, dos 10 mandamentos, de fórmulas de profissão de fé, de textos litúrgicos, de orações essenciais, de noções-chave da doutrina, longe de ser contra a dignidade dos jovens cristãos ou de constituir obstáculo ao diálogo pessoal com o Senhor, é uma verdadeira necessidade. Ponto para o Papa, que bom. Ele está dizendo que, né, uma memorização de todas essas coisas, passagens bíblicas, orações, não, isso é uma necessidade. Está lá. E o quarto e último ponto, é só a título de comparação, né, do que dizia o novo método e o que dizia João Paulo II em 79, então, é que a catequese deve ser conduzida como um diálogo entre iguais, né? É consequência do outro que diz que não deve ter autoridade, né? Então, deve ser conduzida como um diálogo. Na Catequese Tradende, João Paulo II vai dizer que a catequese como diálogo é perigosa. Abre aspas. Precisamos de uma catequese que ensine jovens e adultos das nossas comunidades a permanecerem lúcidos e coerentes na sua fé e a afirmarem serenamente a sua identidade cristã e católica, que possam dele dar testemunho no seio de uma civilização materialista que o nega. Então, ele não fala aqui em dialogar com a sociedade, com a civilização materialista, mas dar um testemunho e ter certeza daquilo que você sabe da fé. Então, alguns pontos, que é o próprio Romano Américo que extrai esses pontos da catequese que está dentro e confronta com a nova catequese. E fala assim, não, o Papa estava vendo, né, o que estava acontecendo e respondeu ali. Infelizmente, uma coisa comum, né, nos papas pós-conciliares que se levantam em defesa de um ensinamento tradicional é que eles fazem muito pouco ou nada para fazer com que aquilo seja cumprido. E não foi diferente. Apesar de ter um documento onde você reconhece ali a catequese tradicional católica, esse documento se transformou em letra morta. Ou foi interpretado convenientemente, porque é um documento muito extenso, como é comum também nos documentos pós-conciliares, né? É muita coisa, não é muito objetivo, né? Você tem que descobrir ali o que ele está falando. E como ele é muito extenso, ele entra também elogiando, né? Apesar de falar essas coisas, ele fala disso de maneira positiva, não é criticando a nova catequese. Sempre elogiando as novas iniciativas e que a catequese está florescendo no mundo e tudo mais. Tudo isso está lá também no Catequese Tradende. E lá no meio você encontra essas coisas de catolicismo tradicional. Mas no meio de todo aquele floreio, de todo aquele contexto, como se tudo tivesse bem. Então você encontra documentos, por exemplo, esse não é citado por Romano Américo, porque é brasileiro. Em 83, a CNBB lançou o subsídio Catequese Renovada, onde ela cita o Catequese Tradende, só que nenhum desses pontos. Cita só nos aspectos em que o Papa fala, né, de que a catequese tem bons frutos e tudo mais, quer dizer, sempre desviando, e como é muito grande e muito extenso, isso está lá no meio, você pode dizer que o seu documento é baseado no Catequese Tradende, evitando essas passagens. Então, esse subsídio 83, na CNBB, faz referência à Catequese Tradende. Bom,
Então, esse foi João Paulo II. Agora, nós tivemos um futuro Papa que também, ainda na década de 80, se manifestou contra essas inovações na catequese. Na época ele não era Papa, era o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, futuro Bento XVI. E o cardeal Ratzinger, ele vai dar duas palestras na França, duas conferências, uma em Lyon e outra em Paris, em 1983. E durante as conferências ele se refere à miséria da nova catequese. O que tinha acontecido na França? Além daquele subsídio lá do padre Leopold, que nós vimos, né? A Conferência Episcopal Francesa também tinha publicado um subsídio para toda a França, que eles chamaram de Pierre Vivante, Pedras Vivas, em 1982. E aí, ao fazer isso, eles proibiram todos os outros catecismos, os bispos franceses. Era proibido usar o Catecismo de Trento, o Catecismo de São Pio X, tinha que usar o Pierre Vivant. Esse subsídio não teve aprovação do Vaticano. E também, assim, tem uma lista de coisas terríveis nesse subsídio. Por exemplo, o nascimento virginal de Nosso Senhor não tem nenhuma conotação dogmática, porque lá é dito que Nossa Senhora é uma jovem da Palestina que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus. Não se fala na Imaculada Conceição, em Pierre Vivant, no parto virginal, na maternidade divina. A ressurreição de Nosso Senhor é descrita como um evento espiritual que tem realidade na fé da comunidade primitiva, de novo. A ascensão é só uma metáfora. A ascensão de Nosso Senhor é uma metáfora da elevação moral de Cristo. Abre aspas. Ascender aos céus é uma imagem para dizer que ele está na alegria de seu Pai. E aí diz assim, no 40º dia depois da Páscoa, os cristãos creem que Jesus está acima de tudo. É por isso é a ascensão. A Eucaristia é reduzida a uma memória da ceia do Senhor e etc. Então, nas conferências do cardeal Ratzinger, quer dizer, quando ele faz essas conferências, a coisa pegou mal para os bispos da França. Porque realmente ele fazia algumas referências que lembravam coisas que estavam nesse subsídio. Então, por exemplo, diz o cardeal Ratzinger que a nova catequese, em vez de anunciar verdades, propõe textos bíblicos e deixam por conta dos catequizandos darem a sua própria interpretação. Quer dizer, essa nova catequese proclama a fé diretamente a partir da Bíblia, sem passar pelo dogma da igreja. E aí ele vai falar, né, que é necessário ensinar as crianças as coisas em que se deve crer, deve haver uma exposição do credo, e como se deve orar. Quer dizer, o cardeal Ratzinger, ele critica duramente a situação atual, o que ele chamou de miséria da catequese, e ele faz isso na França. Então, dá um rebuliço lá. Isso foi em 82. Resultado, o cardeal Ratzinger tem que se retratar depois, publicamente, pelo que ele fez. E ele se retrata. Como é que ele se retrata? Um comunicado que ele escreve em conjunto com o presidente da Conferência Episcopal Francesa, na época, Monsenhor Villeneuve. Então, é porque pegou tão mal que eles tiveram que forçá-la a falar que ele não estava... Um trecho do comunicado diz assim, as conferências episcopais possuem competência para promover a catequese e garantir sua qualidade, tanto pedagógica quanto doutrinal, quer dizer, tanto método quanto conteúdo, né? Para que a transmissão da fé se realize em todos os níveis, na verdade, na caridade e na unidade. Quer dizer, ele não menciona a autoridade da Santa Sé. Ele diz que as conferências episcopais é que têm essa competência de promover a catequese. E aí, logo em março de 93, os bispos franceses, a Conferência Episcopal Francesa, num artigo no jornal La Croix, vai dizer que o cardeal, nas conferências que ele deu,
ele pretendia tratar da situação global da catequese e não desautorizar o trabalho catequético na França. Podemos verificar de viva voz recentemente nosso acordo com ele sobre todos os pontos. Então jogam esses panos quentes, né? Falam, não, o cardeal Ratzinger não estava querendo criticar a França, a catequese como um todo. Nós estamos de acordo com ele, os próprios bispos franceses. Né? Então a gente viu mais um caso onde agora o cardeal Ratzinger, né, responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, que chega a ver o problema, expõe o problema, mas tem que voltar atrás para o que é aquele mesmo ponto anterior. Não demonstrar a divisão que já existia. E não estamos falando aqui de divisão entre tradicionalistas e progressistas, não. Estamos falando de partes que aceitam o Vaticano II, Missa Nova, tudo. Mas ali já havia um racha, né? Então, veja, em conclusão, né, dessa nossa 14ª aula, quando nós olhamos hoje para a perda da fé generalizada na Europa, e no Brasil também, né? A redução do número de católicos e aqueles que são católicos, a deficiência na verdade, no conhecimento das verdades de fé, não é uma consequência dos tempos. Não, consequência espúria de uma situação geral, a sociedade contemporânea, não, uma mudança de tempos, não. Assim, nós estamos falando aqui das crianças da década de 70. São hoje os adultos com 50, 60 anos por aqui. Assim, estamos falando de um católico adulto hoje, já, né, indo já para a terceira idade. Olha a formação aprovada por conferências episcopais que tem sido dada nas paróquias. Claro, há exceções, sempre vai haver exceções. Focos ou dioceses, às vezes inteiras, onde você tinha um bispo mais conservador, mais tradicional, que não deixava essas coisas entrarem, um clero mais tradicional em algumas dioceses. Mas em outras, não é para surpreender. Isso foi consequência fatal do ensino da catequese que foi dada a crianças e jovens a partir das décadas de 60 e 70. No mínimo, sobre o olhar complacente desses bispos, quando eles não estavam divulgando, estavam pelo menos deixando a coisa acontecer. Então, o resultado que a gente vê hoje é só uma consequência natural desses absurdos, dessa mudança de método, dessa mudança de conteúdo. Então, mais uma vez, ao estudar esse capítulo sobre a catequese, e eu dei alguns exemplos até pessoais para vocês, né? A gente reconhece nos hábitos, no comportamento, no que a gente ouve falar, o resultado lógico disso que foi feito conscientemente nas décadas de 60 e 70, principalmente, e dali por diante. Então, esse é o nosso capítulo 13. E aí nós encerramos nossa aula 14 assim. Vamos agora, na próxima aula, abordar outros temas. Se você seguir aí no livro, você vai ver que o próximo capítulo vai tratar das ordens religiosas. Então, o que aconteceu com as ordens religiosas no pós-concílio. Muito obrigado.